Hoje teremos o estudo básico da doutrina espírita. E quem irá contribuir com o estudo será o Alexandre Moll. Portanto, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, né? Nós vamos dar sequência ao estudo da apostila do ESD, né? Ensino sistematizado da doutrina espírita. Sistematizado quer dizer feito por sistemas, né? A gente começa das partes mais simples para as partes mais complexas. Esta é a intenção dessa apostila. Ela é direcionada principalmente para estudantes do Espiritismo que não conhecem, ou conhecem de um modo superficial e queiram se aprofundar dentro da teoria espírita. Nós tivemos um probleminha na mesa, então a gente vai conseguir, não? Vai? Eu estou sem imagem na tela aqui. Eu vou tocando aqui pela apostila, não tem problema não. Bom, então a gente vai seguir pela apostila mesmo. Hoje nós estamos no roteiro primeiro, e nesse roteiro a gente vai trabalhar, no roteiro primeiro e no módulo segundo, a gente vai trabalhar os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, Radziwiłł e as mesas girantes. Bom, o objetivo específico de hoje desse estudo é justificar a importância dos fenômenos de Radziwiłł e das mesas girantes para o surgimento do Espiritismo. Então vamos lá, o que foi o acontecimento de Radziwiłł? Em 1848, no humilde vilarejo de Radziwiłł, estado de Nova York, surgiram fenômenos mediúnicos que abalaram a opinião pública da época. Tais fenômenos ocorreram numa tosca cabana onde residia a família Fox. Os acontecimentos a partir do primeiro diálogo com o espírito datam de 31 de março de 1848. Empolgaram a população do vilarejo, surgindo em novembro de 1849 as primeiras demonstrações públicas com as irmãs Fox, o que resultou na formação do primeiro núcleo de estudantes do espiritualismo moderno. Bom, então vamos entender isso. Em 1840, um pequeno lugarejo chamado de Radziwiłł, no condado de Nova York, aconteceu um fenômeno mediúnico que despertou a atenção daquelas pessoas. Que fenômeno que foi esse? Começaram a ter batidas, que eles chamavam de raps, né? Como se fosse uma raspagem na madeira, e esses raps, eles começaram a dar uma sequência interessante, até que as pessoas daquela casa imaginaram que aquilo era alguma coisa ligada à questão da natureza, né? Um animal, um rato, um roedor, enfim. E aquilo começou a ter sequências. Eles investigaram a casa para ver o que estava acontecendo e não descobriram nada que fosse relacionado a uma questão natural fortuita, né? E aí perceberam que aquela comunicação, ela tornou-se constante, e mesmo assim, dessa forma constante, ela queria passar alguma mensagem. E perceberam também que uma das crianças, né, Kate Fox, ela fazia insinuações e aquela batida respondia. E então, com o passar do tempo, ela nomeou esse possível espírito de Senhor Pé Rachado. Era uma alusão, né, um apelido que ela colocou. Provavelmente porque aquela figura do coisa ruim, né, tem um pezinho rachado. E aí, com o passar do tempo, começou a intensificar uma comunicação entre essa criança e esse pseudo-espírito, ou seja lá o que for. Até que os vizinhos ficaram sabendo do acontecimento e começaram a participar. E aí, então, estabeleceu-se um contato entre essa criança e outras duas, na verdade eram 3 filhas do casal, Margaret Fox, Kate Fox e Leah Fox. A pequenininha Kate Fox, ela começou a ficar íntima, digamos assim, desse senhor Pé Rachado.
né? E com o passar do tempo, aquilo tomou uma dinâmica bem interessante. Começou a se estabelecer um contato através de toques, de batidas. Eles perguntavam e o pseudo-espírito respondia: você está aí? Se tiver, bate uma vez. Aí começou a estabelecer, se for sim uma vez, se for não, 2 vezes. E aquilo começou a se intensificar. Naturalmente, o primeiro momento eles tiveram a preocupação de observar se aquilo não era um fenômeno da natureza, como eu falei para vocês. E então, uma das pessoas que se apresentou, né, aos vizinhos ali da comunidade, começou a estabelecer uma espécie de alfabeto para conversar com aquela pseudo-entidade. E aí estabeleceu-se essas batidas, como eu disse para vocês, estabeleceu-se uma regra de comunicação. E aí, esse fenômeno, ele começou a se intensificar de tal maneira que as pessoas faziam perguntas de caráter pessoal, data de nascimento, nome do avô, nome da avó, do pai, da mãe, pessoas que já tinham morrido, e aquela entidade respondia com muita precisão. A partir de então, estabeleceu-se um modo de comunicação mais interessante, cada letra foi nomeada por um toque, e aí se formavam as frases. E com o passar do tempo, aquilo correu, né? Aquilo tornou-se popular. E vieram pessoas de todos os lados, vieram religiosos, né, que naturalmente não acreditavam e diziam que aquilo era coisa do demônio, né? Alguns pesquisadores, pessoas da área científica, né? Muitos deles descrentes, porque realmente é para ficar descrente, e alguns até para poder desmistificar o fenômeno. Mas o contrário disso, esses fenômenos, eles tomaram uma dimensão bem maior, porque muitas pessoas começaram a participar dessa comunicação, né? E a partir disso, desse chamamento, desse despertamento, começou o grande movimento espiritualista norte-americano e mais tarde europeu também. Porque isso a gente entende, observando de uma outra perspectiva, inclusive sob a premissa de um livro chamado A História do Espiritismo, do Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, onde num dos capítulos ele trata da invasão organizada dos espíritos. Conan Doyle, nós conhecemos aquele escritor das obras de Sherlock Holmes, né? Ele foi um pesquisador dos fenômenos espíritas também, e mais tarde se tornaria espírita, ou espiritualista, melhor dizendo. E aí, Conan Doyle dizia que este fenômeno estava todo engendrado pelo mundo espiritual na chamada invasão organizada dos espíritos. Para ele, né, todo esse movimento espiritual, ele teve um planejamento do mundo espiritual, tanto no aspecto espiritual, quanto no aspecto físico também, onde médiuns encarnaram para facilitar essa comunicação. Dentre eles, essa família, chamada família Fox, principalmente essas 3 garotinhas que eu falei para vocês. Porque o fenômeno da comunicação mediúnica, ele só se dá através do concurso dos médiuns. Médiuns, né, para quem não sabe, são aqueles que fazem a intermediação entre o plano físico e o plano espiritual, ou o plano extrafísico, né? Todos somos mais ou menos médiuns, diz Allan Kardec, porque todos temos essa faculdade de estar em contato permanente com o mundo espiritual. Mas os médiuns ostensivos são aqueles que têm uma faculdade, uma capacidade, né, ostensiva de manter uma comunicação permanente com esse chamado mundo espiritual. Então, essas 3 garotas, Lia Fox, Kate Fox e Margaret Fox, eram médiums de efeitos físicos. Muitos anos mais tarde, elas se tornaram muito famosas, inclusive para fazer apresentações com questões de natureza de manifestações espirituais. E, inclusive, algumas ou todas foram levadas para a Inglaterra para fazerem parte das observações dos estudos da Royal Society, do William Crookes, que era o presidente dessa sociedade inglesa de pesquisas. E essas meninas foram levadas para a Inglaterra
com o objetivo de serem estudadas, e também os fenômenos mediúnicos. Pois bem, então nós dizemos que este fenômeno de Reedsville, aqui naturalmente eu estou sintetizando porque o tempo é curto, né? Ele foi bem maior do que tudo isso que eu estou falando, porque ele movimentou uma quantidade absurda de pessoas na época. Este fenômeno é considerado para nós espíritas como o pontapé da codificação espírita. Apesar que, em muitos momentos, né, se a gente fizer um retrato, um corte da história, a gente vai observar que os fenômenos mediúnicos, eles fazem parte de toda a história da humanidade. Toda. Em todas as perspectivas religiosas, em todos os acontecimentos históricos, né? Pegando dentro da perspectiva religiosa, nós vamos ver lá, Moisés era um grande médium, né? Os profetas judaicos, Elias, Jeremias, Isaías, Jesus foi o maior deles todos, né? E mais recentemente Lutero, Santa Teresinha d'Ávila, Francisco de Assis, enfim, uma gama de espíritos encarnados que ao longo de sua trajetória, seja ela histórica ou religiosa, participaram de fenômenos mediúnicos. Mas aqui é considerado, esta passagem de Reedsville é considerada para nós espíritas como o pontapé inicial para a codificação espírita. Por quê? Porque a partir de então, começa a se estruturar um desenho, né, onde esse fenômeno chamou as pessoas para o entendimento, para participar, para observar aquilo. Então nós temos esse retrato da história nos Estados Unidos, não foi só esse, foram muitos outros acontecimentos, né? Nós tivemos outros médiuns espetaculares nos Estados Unidos, como os irmãos Davenport e Andrew Jackson Davis, que foi um grande médium americano, que deixou uma obra literária absurda, né? Escreveu vários livros, e o sujeito era totalmente ignorante, totalmente analfabeto, não sabia nem escrever, e mediunicamente ele traz uma série de livros, tudo isso dentro desse momento, em torno de 1830, 1840, 1850. Como eu disse para vocês, isso fazia parte, né, desse desenho para a chamada manifestação dos espíritos, a invasão organizada dos espíritos, segundo o conceito de Conan Doyle. Pois bem, na Inglaterra, nessa mesma época, também tivemos fenômenos mediúnicos extraordinários. Existia um médium na Inglaterra chamado Daniel Douglas Home, chamado de Didi Home. Esse era um médium que, segundo dizem, né, a literatura, inclusive Conan Doyle fala sobre ele levitava, ele transpunha obstáculos, ele fazia série de coisas que eram fenômenos totalmente extraordinários. Uma outra médium chamada de Florence Cook fazia materialização de objetos, de espíritos, né? Inclusive tinha um espírito famoso que se manifestava através dela, chamado de Kate King. Esta médium, Florence Cook, ela também foi objeto de estudo do William Crookes nessas suas sessões, né, que ele fez na sua casa e em outros lugares na Inglaterra, com o objetivo de entender o que estava acontecendo. No primeiro momento, esses homens de ciências, eles buscavam entender os fenômenos chamados espirituais ou espiritualistas, não com o objetivo de se convencerem, muito pelo contrário, com o objetivo de desmistificá-los. Eles queriam derrogar aquilo. A princípio, eles não acreditavam que aquilo eram coisas absurdas, que estavam fora das leis da natureza. E como tais, deveriam ser derrogadas. Mas ao contrário disso, o que aconteceu? Quanto mais eles pesquisavam, mais eles experimentavam, né? E até um dos princípios da ciência, observação e experimentação, quanto mais eles observavam e experimentavam, mais eles se convenciam da realidade daqueles fenômenos. Ao ponto de William Crookes, que era um físico espetacular, né? Ele foi o criador da teoria dos raios catódicos, que deu origem, inclusive, aos raios de Crookes, né?
Aqui, quem é mais antigo aqui se lembra daquelas válvulas de rádio antigo e televisão, né? Aquilo ali são raios catódicos que foi criado a partir das pesquisas de William Crookes. Imagine vocês que um homem desse, com esse conceito naquela época, virar e dizer que aqueles fenômenos eram verdadeiros, ele colocou em xeque todo o seu nome. Tudo aquilo que ele tinha construído na academia, de certa forma, caiu por terra, porque ele caiu em descrédito. As pessoas começaram a criticá-lo por achar que aquelas coisas, aqueles fenômenos seriam realidade. Mas ele assim o fez. Não só ele, como outros pesquisadores, como Olivier Lodge, que era um grande físico inglês, que também se convenceram dos fenômenos espíritas. E também se colocou publicamente como um espírita ou espiritualista. Eu falo espírita ou espiritualista porque nessa época ele não estava muito bem definido. A palavra espiritismo ela foi criada um pouco mais à frente por Allan Kardec na França. Então, o termo era espiritualismo, era genérico. Tudo aquilo que estava além do campo materialista, além do campo físico, era considerado espiritualismo. Então, o termo espiritismo, como eu já disse, ele foi criado por Allan Kardec na França, um pouquinho à frente desses processos que eu estou falando para vocês. O que se trata esses processos, então? Se tratam de um chamamento da espiritualidade para os fenômenos espirituais. Era um despertamento, era a fase da fenomenologia, dos fenômenos, E até a palavra fenômenos em grego, em latim, vem de fantasmas, algo que está escondido, que precisa ser visto. Então, a partir desse momento, a espiritualidade promove os fenômenos, promovendo os fenômenos, convida os pesquisadores, os céticos, e os crentes para estudarem aquilo, e a partir de então, um pouquinho mais à frente, estabelece-se uma doutrina, um campo teórico para conhecer os fenômenos que estavam acontecendo. Então nós ficamos com os fenômenos de Hardsville, nos Estados Unidos, os fenômenos ingleses, e tem todo também um porquê disso, Os Estados Unidos nessa época aqui, nesse movimento aí, na efervescência da Revolução Industrial, era o país que mais crescia, ele era o centro do mundo, na perspectiva industrial. Então os olhos estavam voltados para os Estados Unidos. Acontece um fenômeno desse lá, há um grande despertamento, um grande interesse. A Inglaterra fica com a área das pesquisas, porque é uma característica também dos ingleses, Os ingleses que são herdeiros lá do empirismo inglês, com Locke, com Holmes, os grandes pesquisadores do empirismo inglês, com a terra de Maxwell, de terra do Isaac, enfim, de vários pesquisadores, de vários cientistas, a Inglaterra tem todo esse viés voltado mais para as pesquisas. Então a área da pesquisa fica com a Inglaterra, o fenômeno com os Estados Unidos, e nós vamos ver o movimento filosófico acontecer na França. Então, um pouquinho além, mais ou menos em 1853, começam os fenômenos das mesas girantes na França. Esses fenômenos das mesas girantes, eles vão dizer o seguinte aqui na apostila. Em 1853, principalmente, a recreação mais palpitante, mais original, eram as mesas girantes. Os fenômenos constituíam para a generalidade dos assistentes um passatempo como qualquer outro. Quase ninguém se aprofundava no estudo da causa de tais manifestações extraordinárias. Às vezes surgia uma outra pessoa que pretendia uma explicação, que logo era desprezada, por não satisfazer os fatos observados. Então, vamos entender isso aqui. Nos Estados Unidos, então, acontece esse fenômeno do Hardsville. A Inglaterra, as pesquisas com William Crookes e Olivier Lodge. E, mais ou menos no mesmo tempo, na França, começam os fenômenos das mesas girantes. O que era o fenômeno das mesas girantes? Alguém, sabe-se lá como, começou a brincar numa mesa e conversar com um espírito, uma entidade. Muito parecido com aquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Hardsville. E aí,
aquilo tornou-se coqueluche lá na sociedade francesa. As pessoas tinham esse passatempo, sentar nas mesas, em volta das mesas, e conversar com os espíritos. E para conversar com os espíritos, naturalmente, você precisava de ter, né, uma linguagem, uma simbologia de comunicação. E essa simbologia era, no primeiro momento, através das batidas, né, através dos raps. E, naturalmente, precisavam dos médiuns também, porque se não tiver o médium ostensivo, você não estabelece uma comunicação. Aí, nesse meio, algumas pessoas começaram a adiantar o processo de comunicação. Achavam que aquele processo de batida estava muito complicado, né? Então vamos melhorar isso aqui. Aí fizeram uma roleta. Essa roleta tinha uma seta, né? O pseudo espírito fazia rodar aquela seta e parava em determinada letra. Ali começavam a se construir as palavras. E aí estabeleceu-se, melhor dizendo, a comunicação com os espíritos. Então, em vários lugares, em várias casas, algumas sociedades, né? No Palácio de Versalhes, o imperador Napoleão III, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, tinha essa prática de fazer essa comunicação, né? Outros homens bastante destacados na sociedade francesa, como Victor Hugo, o grande poeta Victor Hugo, Camille Flammarion, que era um grande cientista, um astrônomo, né? Considerado o maior astrônomo francês de todos os tempos. Enfim, esses homens estavam brincando com essas mesas girantes. Dentro desse cenário, então, surgiu um homem, um professor, um educador, um pedagogo, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um homem inteligente, um escritor. Ele tinha várias obras de aritmética, da língua portuguesa, né? Parte das suas obras eram usadas dentro do ensino fundamental francês. A França foi um dos primeiros países que estabeleceu a educação gratuita, né? E este professor, ele era um dos escritores, né, que produziu alguns livros para esse ensino público. Pois bem, e aí, a partir de então, estabeleceu-se uma comunicação mais intensa com o mundo espiritual. E esse homem, que eu falei para vocês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde ele assumiria o pseudônimo de Allan Kardec. Ele então começou a observar aqueles fenômenos, foi convidado para participar deles em algumas casas, muito desconfiado, muito cético, não acreditava naqueles fenômenos, porque era difícil de acreditar, né? Ele até brincou, né? Uma pessoa disse para ele que as mesas estavam falando. Ele até brincou certa vez, dizendo que não sabia que as mesas tinham cérebro. Como assim que elas estão falando, né? Elas não pensam. Mas aí, um belo dia, ele foi convidado a participar de uma desses encontros, na casa da senhora Playmanson, e lá ele percebeu que as pessoas que estavam participando eram pessoas de relevância na sociedade francesa, né? Inclusive do aspecto cultural, do aspecto acadêmico. E ele ficou intrigado, como que essas pessoas cultas estão participando disso e acreditando nessa bobagem. Então ele, poxa, tem alguma coisa de diferente nisso aqui. Não é possível que todas essas pessoas estejam sendo enganadas. E aí então ele começou a frequentar esse lugar e pediu permissão para essas pessoas que ele pudesse fazer as suas experiências. Chegou ao ponto dele amarrar as pernas, os braços das pessoas, para ver se não estava tendo um embuste naquele fenômeno. E aí, percebendo que a comunicação também estava muito difícil, né? E ele pensou, se é que existe realmente uma comunicação, se é que existe realmente espíritos, vamos tentar facilitar essa comunicação. Aí ele pegou uma cesta, uma pequena cesta, amarrou nela um lápis, colocou um peso, um contraponto, e colocou essa cesta em cima de uma louça. E aí estabeleceu-se a comunicação, aonde o pseudo-espírito começava a escrever na louça sem a mão de ninguém. É lógico que os médiuns que estavam presentes, eles contribuíam para o fenômeno, que se não tiver, como eu falei para vocês, uma ponte
né, que é o médium, entre o mundo espiritual e o mundo físico, essa comunicação não acontece. É uma questão mesmo energética, fluídica, que em uma outra oportunidade a gente vai estudar aqui. Pois bem, e aí começou a estabelecer esse contato. E as perguntas eram triviais, eram perguntas pouco instrutivas. Pergunta que particulares, coisas pessoais. A partir do momento em que Allan Kardec ou Hippolyte Léon Delisle Rivail começa a conversar com esses espíritos, ele pensou diferente. Não, peraí, eu quero saber o grau de intelectualidade e de moralidade desses espíritos. E começou a fazer perguntas relativas às questões filosóficas. O sentido da origem, do destino do homem, o sentido disso, o sentido daquilo, sobre Deus, sobre a criação, sobre o porvir, sobre a natureza do espírito, o outro lado, se existe, como é que ele é, E ele começou a fazer várias perguntas com essas características. E aí começou a estabelecer esse debate filosófico, digamos assim. Quando ele percebeu que aquilo tinha, sim, um caráter bastante real, o que ele fez? Ele fundou uma sociedade, que ele chamou de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nessa sociedade, ele convidou alguns homens, alguns que já estavam ali, e outros, para que eles mantivessem esse diálogo com o mundo espiritual e que eles passassem tudo aquilo pelo crivo da razão, como dizia ele. E assim foi feito. Essa sociedade foi estabelecida, ele tornou-se o presidente dessa sociedade até o dia da sua morte e estabeleceu-se um método, um sistema, e esse sistema ordenava os assuntos por classes, começando naturalmente pelas coisas mais simples até as mais complexas. E aí ele percebeu o seguinte, que o médium, ele poderia, em vez de usar a cesta da ardósia, como eu falei para vocês, e as batidas, ou a roleta, esse médium, ele mesmo poderia escrever. Bastasse que, em vez de pegar a cesta, ele colocasse a mão no lápis e deixasse que o lápis fluísse através da comunicação do espírito. Aí surgiu a chamada psicografia. Aliás, nenhuma é psicografia, é mediunidade escrevente. Psicografia é um pouco diferente. Psicografia é mais ou menos como se um espírito ditasse para a gente alguma coisa e a gente repetisse. Passa pelo nosso psiquismo. O médium escrevente é diferente, ele empresta a mão, ele não sabe nem o que está escrevendo. Era o Chico Xavier. Quem já viu os vídeos do Chico Xavier se lembra, Ele colocava a mão aqui na cabeça, pegava a mão direita e ia escrevendo. As pessoas só trocavam o papel. Ele nem sabia o que estava escrevendo. Essa mediunidade escrevente, ela é considerada por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a mais pura das comunicações. Não só escrevente, mas também o médium falante. Há uma distinção também, igual tem no escrevente, para o psicográfico. Há uma distinção do médium falante para o psicofônico. É a mesma coisa. O psicofônico, ele ouve a mensagem e ele repete. Mas, dependendo do médium, ele pode interferir na mensagem. Porque ele também é um espírito. Sabe aquela historinha que a gente brincava na escola, um ia passando para o outro assim uma informação, quando chegava lá na frente a informação estava toda distorcida? Lembram disso? Tinha até um nome, não me lembro qual era. Então, o Allan Kardec diz isso, que o médium, ele muitas vezes ele sofre a própria influência na comunicação. Então, ele distinguiu no Livro dos Médiuns, ele faz um estudo psicológico sobre a mediunidade absolutamente perfeito. Ele nomeia e classifica as diversas faculdades mediunímicas, Então, voltando à história lá do Allan Kardec, ele percebeu que para poder agilizar a comunicação com o mundo espiritual, ele percebeu que não precisava mais da mesa e nem precisava da roleta. Bastava que um médium ostensivo, emprestasse a mão, colocasse na mão dele um papel, um lápis, e ele escrevesse.
Isso facilitou muito a comunicação. Mas ainda, desconfiado daquilo, ele percebeu assim, mas e se esse médium estiver falando mentira? E se esse médium estiver sob influência, né? Enfim, ele pode mudar a natureza da comunicação. E aí ele incentivou que fossem abertos outros centros de estudos espíritas em outras cidades da França. Toulon, Toulouse, Marseille, enfim, várias cidades abriram também núcleos de estudos espíritas. E o objetivo dele era o seguinte, ele foi genial. Ele queria passar as comunicações pelo crivo da razão. Ele queria saber se a comunicação que ele estava recebendo em Paris, a resposta era a mesma resposta que viria, por exemplo, em Toulon. E aí então ele fazia as perguntas em caráter sigiloso, ele mandava essas perguntas para essas outras sociedades, né? Provavelmente era pelo correio, já existia o correio na época, não existia telefone, nem internet, lógico, né? Então a comunicação era mais difícil um pouco, demorava bem mais. Ele teve muito trabalho com tudo isso. E aí ele passa essas comunicações pelo crivo da razão. E ele começa a estabelecer esse método de checagem, né? Para saber se aquilo tudo estava sendo verdadeiro, e manteve um diálogo com o mundo espiritual durante aproximadamente 14 anos. E aos poucos ele pegava essas mensagens, né? Ele as sistematizava, ele as dividia por assuntos sistematicamente, né? Ordenava sistematicamente do ponto de vista dentro de uma estrutura pedagógica, e aí ele era um educador, né? Ele foi educado durante muito tempo na escola de Everdun pelo Pestalozzi. Então ele tinha todo o conhecimento da área de educação. E também não foi um homem que veio assim gratuitamente. A própria encarnação do Allan Kardec teve todo um preparo da espiritualidade. Ele foi preparado no mundo espiritual para que quando ele estivesse aqui, esses fenômenos que eu falei para vocês, que eu simplesmente resumi aqui, porque eles foram muito mais, mas muito mais mesmo, né? Mas ele teria que estar ali naquele momento para fazer esse encaixe, para juntar esse quebra-cabeça. Então, Conan Doyle sugere que, como eu já disse, os Estados Unidos ficam com o despertamento, com o fenômeno, a Inglaterra fica com as pesquisas, e a França, né, que é berço da filosofia, né, da cultura greco-romana, terra de Rousseau, de Spinoza e de René Descartes, de tantos outros homens da área de filosofia, a França fica com um caráter filosófico. Então veja bem, o fenômeno, as pesquisas e a parte teórica, a parte filosófica, ela fica a cargo então dos franceses, em particular do Allan Kardec. Mas muitos outros contribuíram, como eu falei para vocês, Victor Hugo, Camille Flammarion e tantas outras pessoas que participaram desses acontecimentos todos, né? E aí então ele começa a formar um corpo doutrinário para essas chamadas obras espíritas. E o primeiro livro que foi lançado no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, lá na França, foi exatamente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele é então uma síntese, né, desse debate que ele manteve num primeiro momento com a chamada espiritualidade superior. E por que ele chamou de espiritualidade superior? Porque, segundo ele, o caráter das comunicações é um caráter de uma superioridade moral e intelectual. Então ele começa a estabelecer esse método de debate, esse diálogo, né, sempre inspirado pela dialética de Sócrates, né,
aquela dialética que o Sócrates ensinou, né? Tese, antítese e síntese, né? A chamada hermenêutica também, quer dizer, para trazer para fora o conhecimento. Ele era estimulado e estimulava a espiritualidade para que elas trouxessem o conhecimento que elas tinham. E é interessante ver essa estrutura dialética do Livro dos Espíritos, né? Nós temos lá perguntas, respostas e muitas vezes um contraponto do próprio Allan Kardec. Muitas vezes ele fazia uma contrarresposta, ele fazia uma amarração, ele fazia uma síntese, né? Tese, antítese e síntese. Então, dentro dessa estrutura dialética, né, é que ele estrutura esse debate com o mundo espiritual. E aí, então, o Livro dos Espíritos, num primeiro momento, ele é o resultado dessa conversa, desses estudos que o Allan Kardec teve com o mundo espiritual, em particular na Sociedade Espírita de Paris. Num primeiro momento, o Livro dos Espíritos saiu mais resumido, 500 e poucas perguntas, 500 e poucas respostas. À medida que o tempo ia passando, ele ia reformulando aquilo. Chegou a ter 12 edições modificadas, até chegar na última edição, que nós a temos hoje, que são 1019 perguntas e 1019 respostas. E esse Livro dos Espíritos, ele está separado, do ponto de vista sistemático, como eu disse para vocês, em 4 partes, que são as partes mais importantes, né, que formam o bojo, o arcabouço doutrinário das obras espíritas. A primeira parte, né, ele chama das causas primárias. Trata da origem das coisas, dentro da perspectiva religiosa, filosófica e também espírita. A criação do mundo, a criação divina, a origem de Deus, a origem do homem, quer dizer, até onde ele consegue adentrar nesse universo, né, ele consegue respostas. Algumas coisas não conseguem respostas, porque nem tudo nós ainda temos condições de entender. Inclusive, na questão 10 lá do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: é permitido ao homem adentrar na essência de Deus? A resposta dos Espíritos é: não, falta-lhes um sentido. E o Kardec vem e faz um contraponto. Esse sentido é o sentido da evolução. Na condição que nós nos encontramos aqui agora, nós não temos capacidade cognitiva, intelectual e espiritual de adentrar na essência de Deus. O máximo que a gente consegue entender que ele é uma entidade imaterial, que ele é onisciente, onipotente, soberanamente justo e bom, causa primária de todas as coisas, enfim, é mais ou menos o que a gente consegue entender. À medida que o espírito vai evoluindo, né, quando ele vai se ascendendo espiritualmente, naturalmente ele consegue entrar numa comunhão, uma comunhão de afinidade com Deus, e naturalmente ele tem uma perspectiva de entendimento de Deus diferente. Então, nas causas primárias, ele trata essas questões. Ele trata a questão da origem do espírito, da natureza do espírito, né, da evolução do espírito. Ele sugere que o espírito, que ele chamou no início de princípio inteligente do universo, ele estagia como tal nos reinos inferiores da criação, ele passa por fases evolutivas, né, até ganhar conhecimentos e se libertar definitivamente da sua estrutura somática física. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Aí então ele vai, na segunda parte ele trata do mundo espiritual, né? A natureza do mundo espiritual. O que é esse mundo espiritual? Que os antigos, né, algumas religiões chamam de céu, de inferno, de purgatório. A doutrina espírita vem fazer uma releitura dentro dessa perspectiva. Não muda muita coisa, muda talvez os nomes, né? Porém, uma visão bem mais clara, né? Que esses mundos espirituais, eles estão em outras dimensões espirituais, eles são lugares que comportam uma estrutura espiritual diferente e física diferente da qual nós estamos acostumados, né? Não mais essa estrutura somática aqui, tridimensional, mas são mundos que estão em outras dimensões espirituais. E ele trabalha também o conceito de perispírito, chamado de corpo espiritual.
esse espírito, peri quer dizer em torno do espírito, né? Ele estabelece esse conceito baseado inclusive nos antigos. É importante nós dizermos aqui uma coisa bem interessante, que é o seguinte, vocês vão até se surpreender que eu vou falar. O Espiritismo não inventou nada de novo, nada. Tudo que o Espiritismo trata são leis da natureza. Os princípios básicos do Espiritismo: a existência de Deus, o Espírito, a imortalidade do Espírito, a pluralidade dos mundos, que é a ideia de existir vida em outros mundos, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a comunicabilidade entre esses mundos, que é a mediunidade. Então, esses conceitos, né, esses princípios, não são exclusividade do Espiritismo, não. O Espiritismo não criou esses conceitos. Nós não temos essa audácia de achar que nós somos os donos da verdade e da razão e que nós vamos sair por aí criando conceitos. São coisas da natureza, são fenômenos naturais e que estão na raiz de todas as religiões. Todas as religiões, desde as mais antigas até as mais novas, acreditam na existência de Deus, acreditam na existência de uma alma, acredita que existe uma imortalidade dessa alma, acredita que existem outros mundos, dá-se outro nome, céu, inferno, purgatório, seja lá o que for, né? Acredita-se que existe uma comunicação entre esses mundos, só não dá o nome de mediunidade. Eu acho interessante, por exemplo, que algumas religiões, né, como os protestantes, com todo respeito, dizem que não existe a tal da mediunidade, mas acreditam no fenômeno de Pentecostes, que foi aquele dia que os apóstolos falaram várias línguas, que nada mais era um fenômeno mediúnico. E a própria liturgia, né, digamos assim, a própria prática protestante e católica, ela está recheada de fenômenos mediúnicos, em todos os níveis, né? Desde a Eucaristia até a homilia e todos aqueles rituais, inclusive dentro da igreja protestante, né? E quando eu falo de outras religiões aqui, naturalmente eu estou falando com muito respeito, não estou aqui fazendo chacota absolutamente, né? A gente está apenas fazendo uma abordagem, mas enfim, eu quero dizer para vocês que o Instituto da Doutrina Espírita, então, ele não cria novidades nesse sentido. A grande novidade do Espiritismo é tentar dar um caráter pedagógico, né, um caráter racional para esses acontecimentos. Então a proposta de Allan Kardec e dos espíritos é exatamente dar uma dimensão mais racional para esses conceitos espiritualistas. Porque muitas pessoas ou eram naturalmente crentes demais e às vezes até fanáticos religiosos e acreditavam piamente em tudo que se falava, ou eram céticos e descrentes e acreditavam que aquilo não passava de misticismos e, como tais, não mereciam respeito. Então coube o que? Ao Allan Kardec, né, e à espiritualidade ordenar todo esse movimento de construção didático-pedagógica dessa doutrina que nós chamamos de doutrina espírita. Agora, os livros espíritas, a codificação espírita, aí sim é um patrimônio do espiritismo. E isso foi construção de Allan Kardec e dos espíritos. Aí nós podemos dizer e puxar a sardinha para o nosso lado. Não, peraí. Nós temos um arcabouço de obras, né, que buscam entender de uma forma mais racional, mais sensata, os acontecimentos do mundo espiritual e os dos mundos físicos, né? Aí sim, isso é um patrimônio nosso. Mas os conceitos que nós trabalhamos não são patrimônios nossos. São, na verdade, patrimônio da humanidade. né? Tanto que todas as religiões, as filosofias antigas, né? A gente pega os gregos, a gente vai lá em Platão, né? A gente vê a fala do Platão, do chamado dualismo platônico, né? Mundo concreto, né? Mundo sensível e o mundo das ideias, que a alma habita o mundo das ideias e traz para o mundo concreto as suas ideias inatas, o chamado inatismo platônico, né? A ideia do demiurgo do Platão, né? Que é um deus artífice, um
um Deus que foge à construção humana. Então, nós vamos ver ao longo da filosofia, desde os pré-socráticos, dos socráticos, né, a filosofia patrística com Santo Agostinho, a escolástica com Tomás de Aquino, e tantas as outras, no existencialismo, enfim, nós vamos ver construções do homem buscando entender todos esses arranjos que acontecem na vida da humanidade, todos, né? E o Espiritismo não é diferente disso. Ele faz uma leitura, uma releitura. Nós vamos ver na introdução do Livro dos Espíritos que Allan Kardec sugere que os precursores do Espiritismo são, entre eles, Sócrates e Platão. E por que ele diz isso? Porque se a gente olhar, né, há uma grande coerência, uma grande conexão entre os princípios espiritualistas do Espiritismo e as obras de Sócrates e de Platão. Tanto que, como eu falei para vocês, a didática que o Allan Kardec usa o tempo todo é a didática socrática, né? E as ideias de Platão, por exemplo, elas encaixam dentro do modelo espírita. As ideias, por exemplo, de Pitágoras, né? Pitágoras, que era o grande filósofo pitagórico, né? Precursor da filosofia pitagórica, entendia que a origem das coisas estava na matemática, mas ele tinha uma vertente espiritual muito forte, né? E ele acreditava que a alma transmigra de corpos em corpos até atingir a sua perfeição. Essa teria sido um dos princípios pitagóricos. Ora, isso não nada mais é do que o princípio da reencarnação, segundo o Espiritismo. A alma transmigra de corpos em corpos até atingir a perfeição. É tudo que nós acreditamos. Então reparem para vocês que existem cortes na história, na filosofia, na religião, que são trazidos para dentro do Espiritismo. Por quê? Porque muitos dos espíritos que se comunicaram através de Allan Kardec eram naturalmente espíritos que tiveram vivências nesses momentos. E o Allan Kardec também, lógico, ele era construído por uma natureza cultural histórica que é comum a todos nós, né? Ele era um homem francês do século XIX, movido por todos aqueles movimentos, né, renascentistas, iluministas, né, o positivismo também na sua época estava começando, enfim, todos aqueles movimentos intelectuais, culturais, históricos, religiosos, isso fazia parte do arcabouço pessoal do Allan Kardec, assim como faz parte de nós. Hoje nós estamos aqui, somos espíritas, né? Acredito que a maioria aqui seja. Então, nós temos a nossa estrutura ainda, uma matriz católica muito forte do judaísmo e do cristianismo. Isso faz parte da gente, da nossa natureza, tanto do aspecto individual quanto do aspecto coletivo, né? Então, a gente tem essa plataforma cultural que está dentro de cada um de nós. E o Allan Kardec tinha dele também. É por isso que a gente vê nas obras básicas dele, em alguns momentos, uma linguagem muito religiosa, sabe? Muito assim, característico quase que de um católico, né? Mas isso não desmerece em nada, absolutamente, né? Porque era a linguagem que se falava na época e tal. Pois bem, então, Allan Kardec foi o professor e o codificador, né? Já falei para vocês, basicamente, os pontos mais importantes. Ele desencarnou em 1869, nasceu em 1804, ele desencarnou quando ele terminou praticamente o Pentateuco Kardeciano, que são as 5 obras básicas, né? A palavra Pentateuco vem de 5. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra, né? Que eu acho ela uma construção muito antiga, mas enfim, ela resume o que são realmente. São 5 obras, né? Que eu falei para você, o Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, das causas primárias, do mundo espiritual, que trata as questões do mundo espiritual, das esperanças e consolações. Aí é uma questão mais voltada para a área religiosa, né? E das causas das penas e gozos futuros e penas e gozos terrenos, que é a última parte. Então, essa é a construção básica do Livro dos Espíritos, que é a base, é a pedra angular da doutrina espírita.
Tá? A partir dele, fundamenta então as chamadas obras básicas e depois vem mais 4 livros complementando essas obras básicas. O que o Allan Kardec faz, na verdade? Ele pega cada um desses 4 capítulos e dá um outro caráter de relevância no segundo momento. Aí ele lança lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ele lança a Gênese, ele lança o Céu e o Inferno, ou seja, ele amplia aqueles acontecimentos que ele naquele momento ele traz em O Livro dos Espíritos. Tá? E mais tarde nós vamos ver outros movimentos paralelos e subsequentes, né? Como por exemplo as obras complementares que nós tivemos aqui no Brasil, principalmente com Francisco Cândido Xavier, né? Ele trouxe 419 obras. Ele veio ampliar o pensamento de Allan Kardec, né? No aspecto filosófico e no aspecto religioso. No aspecto religioso nós vamos ver principalmente as obras do Emmanuel, né? O Emmanuel é aquele guia espiritual do Chico Xavier. O Emmanuel deixou uma gama de livros escritos através do Chico, né? Muito voltado para as áreas religiosas. O que ele faz? Ele pega algumas passagens evangélicas, né? Nós temos isso, por exemplo, no livro Palavras de Vida Eterna, Vinhas de Luz, tem lá Pão Nosso. Ele pega 180 lições em cada um desses livros, pega uma passagem evangélica qualquer, né, e dá a ela um caráter, uma interpretação espírita, né, contextualizando. O Emmanuel tinha, né, que está vivo aí por aí, né? Ele tem um poder de síntese brilhante. E além de ter um poder de síntese, ele tem uma capacidade de fazer uma leitura filosófica e religiosa das passagens impressionante. E contextualizando isso. O que é contextualizar? Trazendo isso para o nosso dia a dia. Agora, existem outros espíritos que trabalharam com Chico Xavier também, como por exemplo o André Luiz. Coube ao André Luiz um caráter mais científico para as obras espíritas, né? Tem uma coleção de 13 livros chamado No Mundo Maior, é isso mesmo. Esses livros, ele trabalha vários conceitos que Allan Kardec trabalha nas obras básicas, ampliando esses conceitos, né? Ele trabalha a questão da mediunidade, ele trabalha a questão da reencarnação, com detalhes. Ele trabalha o processo da desencarnação, com detalhes também. Ele trabalha a questão da evolução, em detalhes. Tem um livro chamado Evolução em Dois Mundos, que é um livro extremamente complexo, né? Onde ele faz uma amarra entre o processo evolutivo do espírito, combinando com o mundo espiritual, né? Que esse processo se dá com esse diálogo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas enfim, então o André Luiz, ele amplia o pensamento de Allan Kardec, né? E em momento nenhum ele contesta, e se contestasse também não tinha problema, mas ele amplia esses pensamentos, ele traz uma linguagem mais científica, mais técnica para as obras de Allan Kardec, né? Então isso aí nós chamamos de obras complementares. Essas obras elas vão permanentemente acontecendo. Nós temos as obras, por exemplo, de Divaldo Franco e tantos outros escritores espíritas, né, que vêm difundir e vêm ampliar os conceitos de Allan Kardec. Pois bem, então aqui na apostila nós vamos falar sobre a criança Hippolyte Léon Derizat Rivail. Existem aqui alguns acontecimentos interessantes sobre a infância do Allan Kardec, né, bem na fase já de adolescência, da puberdade, ele vai para Yverdon, na Suíça, e ele vai estudar com esse pedagogo, né, que eu falei para vocês, e ele vai formar toda a sua base educacional ali, depois, no Instituto de Yverdon, com Pestalozzi. Depois ele volta para Paris, já na fase adulta. Aí nós temos aqui o professor Rivail, né, com as suas obras didáticas. Ele agora já começa a trabalhar na formação do sistema de ensino gratuito francês, né, como escritor. Ele escreveu vários livros, vou falar alguns para vocês aqui. Dr.
Dr. Rivail, vários livros didáticos, como Planos e Projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica. Destacaremos, dentre outras, as seguintes obras: Curso Completo Teórico e Prático de Aritmética, Plano proposto pela melhoria da educação pública francesa, 1828, Gramática Francesa Clássica, 1831, Memória sobre a Instrução Pública, Manual dos Exames para os Títulos de Capacidade, Soluções dos Exercícios e Problemas dos Tratados Complexos de Aritmética, 1847, Projeto de Reforma no tocante aos exames dos educandários para as meninas, 1847, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Ditados Normais dos Exames, Ditados da Primeira e da Segunda Idade, Gramática Normal dos Exames, Curso de Cálculo Mental, Programas de cursos de Física, Química, Astronomia e Fisiologia, e por aí vai. Então reparem para vocês que ele era um homem de uma incrível capacidade, né, acadêmica, literária, e em dado momento, aqui nessa época, 1847, 1848, é o momento em que ele começa o seu trabalho praticamente da codificação espírita. E aí, então, ele passa o restante dos seus 15 anos finais dedicando exclusivamente à doutrina espírita. Né? E aí toda a estruturação das obras, do ponto de vista pedagógico e didático, a publicação de todos esses livros, a comercialização desses livros, né? A construção e incentivo à formação de núcleos espíritas espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil. Em 1849 é criado no Brasil o primeiro centro espírita na cidade de Salvador, na Bahia, com Olímpio Teles de Menezes, né? Nessa mesma época funda-se no Rio de Janeiro também uma sociedade espírita, né, em vários lugares pelo Brasil afora. Surgem outros espíritas encarnados aqui no Brasil, que sugerem-se que eram franceses reencarnados, como Carbaichutel, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Francisco Cândido Xavier, mas tudo isso é num outro momento que nós vamos estudar ao longo desse curso, que é o momento onde o Espiritismo se funda e se expande pelo Brasil e pelo mundo, ok? Então, a missão do Allan Kardec nos primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos, no segundo momento, a missão dele coube exatamente a estruturar as obras espíritas. Bom, por hoje é só, nosso tempo já se esgotou. Pode vir. Eu agradeço a todos vocês. Boa noite.